Tem um ruidinho ali. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Agora são 10h40, né? Estamos começando mais uma reunião do eixo temático Ambiente Natural. Essa é a nossa 10ª reunião, né? Vou aqui compartilhar a apresentação. Vocês veem a minha tela? Tá. Sim, tranquilo. Então, assim, obrigada. Começando a nossa pauta de hoje, né? Então, vou fazer uma rápida retomada do cronograma até o seminário do dia 22, né? Uma introdução do subgrupo 5, áreas verdes públicas, né? Com abordagem desse tema no PDD-UA e as referências trazidas pelo guia para elaboração e revisão de planos diretores. Depois nós vamos ter uma apresentação sobre as áreas verdes públicas, em princípio, né, conduzidas pelas colegas Alessandra Nicolete Moreira e Nayana Maura John, com o apoio das colegas Glaucia Casarré e Valéria Damasceno. E depois, na terceira parte, vamos repassar os resultados da conferência, né, e após a apresentação abrir para debates sobre o subgrupo 5. Então, retomada do nosso cronograma, né? Aqui nós estamos na etapa 4 do nosso trabalho, da leitura da cidade, né, na fase de fechamento dessa etapa. Já tivemos aqui no mês de junho 3 reuniões do nosso eixo, nas sextas-feiras. Em julho nós tivemos uma no dia 7, na próxima semana nós não teremos, e temos a previsão da nossa última reunião no dia 21, que é um dia antes do seminário, que vai acontecer no dia 22. Então, o seminário, né, a leitura da cidade, ele vai fazer o fechamento dessa etapa, né, da etapa da leitura da cidade. Aproveitamos para convidar todos os participantes, né, a inscrição, ele acontece no dia 22 de julho, no Cine Teatro, na Cinemateca Capitólio, das 8h30 da manhã às 18 horas, vai ser o dia inteiro no sábado, né. As inscrições são através desse link que está na tela. Até o dia 10 as inscrições são para os técnicos do município, e após o dia 10 é aberta para o público em geral. Então, o subgrupo 5, né, áreas verdes públicas, a gente sempre retoma aqui qual é o contexto e qual é a definição do nosso eixo ambiente natural, a relação com as ODS, duas ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele foi um dos subgrupos, né, elencados para trabalhar essa temática do ambiente natural. A partir da conferência, né, nós tiramos alguns subtemas, né, relacionados ao ambiente natural, em relação a áreas verdes públicas, né, monitoramento da fauna, um programa de educação ambiental, a melhoria na infraestrutura e segurança em parques e praças, descarte irregular de resíduos em áreas públicas, ocupação irregular nas áreas verdes públicas, projetos em parques e praças, né, projetos em parques e praças para inclusão de jovens e idosos e ampliação de praças e parques na zona rural. Esses foram os temas, né, subtemas relacionados que foram elencados na conferência. E a gente sempre traz aqui embaixo os temas transversais, né, que perpassam toda essa questão do ambiente natural e os subgrupos que a gente elencou para trabalhar. Então, dentro, né, no contexto do plano diretor, as áreas verdes públicas, né, elas estão também nas estratégias, né, da estruturação urbana, né, que fala que a estratégia de estruturação urbana tem como objetivos gerais promover a estruturação do espaço na cidade e a integração metropolitana. Então, essa estruturação do espaço na cidade, né, vai se dar a partir da conceituação, identificação e classificação dos elementos referenciais do espaço urbano, existentes ou potenciais, e das suas conexões, valorizando prioritariamente o espaço público, né, e ainda a proposição de projetos articulados com os municípios da região metropolitana. Então, eu trago aqui o texto da lei comentada, né, da lei 434 comentada, que vem com a explicitação das intenções, né? Quando esses artigos foram elaborados, quando ela foi elaborada, a intenção de cada artigo e de cada estratégia, né? Então, essa estratégia trata da forma como serão integrados os diferentes lugares que constituem a cidade, né, na sua composição geral, bairros, avenidas, ruas, praças e parques, morros e o Guaíba, valorizando os espaços existentes, estimulando a criação de outros.
né? Também, né, constitui a estratégia da estruturação urbana o Programa de Espaços Abertos, que impõe a implementação de um sistema de espaços referenciais articulados, edificados ou não, de abrangência local, urbana ou regional, caracterizados pelo uso coletivo e pela promoção da interação social, né, com vistas a potencializar a legibilidade da cidade através do fortalecimento das centralidades e valorização do patrimônio ambiental. Só um minutinho, desculpem, tem uma conversa paralela aqui dentro do setor, eu vou pedir para o pessoal baixar o volume aqui, que está meio interferindo. Pronto, retomando então, né? Então, assim, o sistema de espaço aberto é integrado, né, por todas as formas de conexão urbana que permitem viabilizar fluxos entre as diversas partes do sistema, né, e complementam os sistemas de espaço abertos todos os elementos que equipam o espaço público, tais como a infraestrutura aparente na paisagem urbana, o imobiliário urbano, veículos de publicidade que compõem o espaço visual urbano, né, a serem regulamentados por lei. Então, assim, a gente sabe que esses equipamentos, esse mobiliário urbano, ele está presente por toda a cidade, inclusive nas nossas praças, parques, e eles fazem parte desse sistema, né? Então, aqui, a cidade deve ter lugares onde as pessoas possam se divertir, passear, né, buscar atendimento médico, comprar ou vender e aprender, chamados de espaços abertos. Esses locais precisam estar espalhados pela cidade de uma maneira de que cada habitante chegue até eles a partir de suas casas com facilidade, seja a pé ou de ônibus, né? Eles podem ser constituídos por áreas verdes, praças e parques, ou por edificações, né, shopping, teatro, estádio de futebol. Eu estou dando ênfase aqui à questão das áreas verdes, praças e parques, porque essa é a nossa temática da reunião. Então, os espaços abertos, áreas verdes públicas, elas também são trazidas na estratégia de qualificação ambiental, né, que tem por objetivo qualificar o território municipal através da valorização do patrimônio ambiental, promovendo suas potencialidades e garantindo sua perpetuação da superação dos conflitos referentes à poluição e degradação do meio ambiente, saneamento e desperdício energético, né? Então, assim, aqui o grande desafio é fazer com que a cidade se desenvolva em harmonia, né, que seja possível qualificar o território municipal, destacando o que de melhor existe em cada lugar, de forma a manter as tradições culturais, as paisagens e os valores naturais. O termo ambiental no plano significa a cidade vista analisada como um conjunto único, onde convivem entre si diferentes tipos de cidades, com características bem específicas, assim passa a tratar os aspectos culturais naturais como gestões igualmente importantes, cujos espaços representativos deverão ter sua ocupação e uso preservados para as futuras gerações. Os nossos sistemas, né, as nossas áreas verdes públicas, elas estão dentro, né, desses conceitos, desses princípios que o plano busca, porque elas fazem parte da estrutura necessária para manter, né, uma qualidade do nosso ar, da nossa água, né, elas fazem parte do nosso patrimônio cultural também, alguns dos nossos parques têm essa referência, né, de constituição da cidade, são referências afetivas da população também, né, então está intrinsecamente ligado, né, à qualificação ambiental. Então, aqui fala, né, que integra o patrimônio cultural, né, o conjunto de bens imóveis, né, edificações isoladas ou não, ambiências, parques urbanos, naturais, as praças, sítios e paisagens, né, que foi o que eu comentei agora há pouco, assim como as manifestações culturais, tradições, práticas e referências denominadas de bens intangíveis, né, que conferem identidade. E o patrimônio natural, os elementos naturais, água, ar, solo, subsolo, fauna, flora, né, como amostra significativa dos ecossistemas originais do sítio de Porto Alegre, indispensáveis à manutenção da biodiversidade, a proteção das espécies ameaçadas em extinção, manifestações fisionômicas, né, que representam marcos referenciais à paisagem que sejam de interesse proteger, preservar, conservar, a fim de assegurar novas condições de equilíbrio urbano essenciais à sadia qualidade de vida. Ou seja, é tudo um sistema, né, que funciona de forma, que foi feito para funcionar de forma integrada, né, e dinâmica.
Desculpem. Então, a valorização, né, a implementação da estratégia de qualificação ambiental vai se dar através da valorização do patrimônio ambiental, né, espaços diversificados na ocupação do território, né, como elementos de fortalecimento das identidades culturais e natural, a caracterização do patrimônio ambiental como elemento significativo na valorização da paisagem e da estruturação dos espaços públicos e como integrante do programa de espaços abertos. Aqui, né, eu acho que eu estou repetindo isso aqui. Então, a questão dos bens imóveis, né, vem no artigo 14, né, como já foi falado. Então, essa implementação, né, dessa estratégia de qualificação ambiental, vai, entre outras, se dá também através da valorização do patrimônio ambiental, né, caracterização do patrimônio ambiental como elemento significativo e da valorização da paisagem e como integrante do programa de espaços abertos. Então, o programa de implantação e manutenção de áreas verdes urbanas, né, eu fiz aqui um recorte dos programas que constituem estratégia de qualificação ambiental mais afins com o tema que a gente vai tratar hoje na nossa reunião, né? E o programa de prevenção e controle da poluição, porque os nossos sistemas de espaços abertos colaboram para esse controle. Aqui eu trouxe o mapa da estratégia da qualificação ambiental, os mapas das estratégias em que se correlacionam esses sistemas, né? E da estruturação urbana dos programas de espaços abertos, onde estão relacionados às áreas de preservação, os parques, né, existentes e potenciais, as correlações, né, do patrimônio cultural, os corredores de centralidade e como tudo isso, né, pode ser interligado e foi pensado no sistema de espaços abertos, junto com o programa de integração metropolitana. Então, no guia, né, o que o guia traz, né, como referência para pensar, né, tanto na elaboração como na revisão dos planos diretores, né? Quais as problemáticas que o município está enfrentando no momento, se ele carece de melhorias das condições de qualidade ambiental em seu território, né, ilhas de calor, drenagem, urbanização, entre outras, e traz as estratégias, né, sugeridas para como enfrentar essas problemáticas, né? Então, no caso da problemática 15, ele traz a questão de articular áreas verdes públicas, garantindo o fortalecimento das áreas ambientais do município, melhorar as condições de drenagem do município, considerando o uso e ocupação do solo, incorporar a agenda ambiental, né, bioma no planejamento do território, que também, né, nosso sistema de espaço aberto e áreas verdes públicas está diretamente relacionado, né, como estratégia, né, para a solução dessa problemática. Depois traz a problemática 16, se o município deseja adequar sua morfologia e seu desenho urbano à infraestrutura prevista ou existente, ou às condições ambientais e territoriais, né, como relação entre edificação e calçada, ou outros espaços livres, né, no caso, os verdes, né, áreas verdes, praças, parques. Então, assim, como estratégia, traz promover o uso misto do espaço, de forma a garantir áreas com equilíbrio entre a oferta de emprego e moradia, além de maior qualidade do espaço urbano e segurança. Incentivar desenho urbano que garanta a qualidade no uso da ocupação do solo, bem como relações mais humanas no espaço urbano público. Regulamentar as formas de uso do espaço público, da instalação de comércio ambulante, visando maior qualidade ambiental e urbana para o município. Essa aqui parece que não está diretamente relacionada, mas, enfim, as nossas áreas verdes públicas, nossas praças, parques ou outras, né, outras áreas, elas geralmente têm, né, pessoal vendendo, elas são espaços em que as pessoas também aproveitam, né, para fazer, né, o seu comércio, né, e é necessário. Então, a problemática 36, né, se o município apresenta situações de avanço na ocupação urbana sobre áreas ambientalmente frágeis, como mananciais, matas, manguezais, APPs, entre outras, né, e daí traz aqui a promoção da regularização, urbanização de áreas de transição urbano-rural ocupadas de forma sustentável, garantir a preservação e a conservação das áreas ambientalmente frágeis, incentivar a preservação por parte de proprietários de áreas privadas com importância ambiental, que são também, né, vai fazer parte esse sistema de espaços abertos desse penso, né, para a solução de problemáticas desse tipo. Então, depois nós vamos ter a apresentação das nossas colegas, né, sobre as áreas verdes, e eu só quero passar rapidamente todas as três partes da apresentação, para que a gente não
para depois entrar na apresentação e que a gente foque no debate sobre o tema. Então, na conferência, né, foi abordado esse subtema das áreas verdes públicas e como recomendações saíram formas de planeação das unidades de conservação, a inclusão da educação ambiental nos princípios do plano diretor, garantir o percentual de doação específico de área verde pública de lazer nos empreendimentos, propor soluções para a implantação de áreas verdes de lazer nas áreas de regularização fundiária, avaliar a relação entre o aumento da área edificada proporcionalmente ao aumento das áreas verdes, né, em relação ao conforto ambiental, necessidade de detalhamento do programa de implantação e manutenção das áreas verdes e ampliar os mecanismos da gestão democrática com participação popular e considerar as áreas verdes como promotoras da saúde pública. Então, aqui repete, né, foi tirado da votação, aqui foram a moção Áreas Verdes Públicas com suas recomendações, e ainda tivemos recomendações sugeridas e aprovadas em plenária, né, como a otimização dos mecanismos tributários, como exemplo, o ICMS ecológico direcionado para as comunidades em áreas de risco, fomentar o mecanismo de microflorestas urbanas em parques associados aos corredores ecológicos urbanos, né, e aqui eu destaquei essas duas recomendações, os registros de ajuste na lei de compensação vegetal acerca da obrigação nos casos de obras de infraestrutura urbana, que está correlacionado diretamente com a implementação de novas áreas verdes, de fazer a ligação entre todo esse sistema, né, de preservação e de uso e de qualificação da cidade, da paisagem ambiental. E agora, então, vou parar de compartilhar e passo a palavra para os colegas que vão fazer a sua apresentação. Bom dia. Alessandra, desculpa, só quero apresentar as nossas colegas Glaucia, Nayana, Alessandra e Valéria, elas estão trabalhando na DPU, elas têm propriedade, né, sobre esse assunto, trabalham nas áreas públicas e vieram integrar de forma interdisciplinar, né, a revisão do plano diretor para que a gente tenha mais profundidade e propriedade nesse assunto. Agora sim. Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra. Eu não estou muito acostumada, Dani, com esse Teams. Eu vou botar aqui para compartilhar. Tu me avisa se der alguma coisa errada, tá? Tá bom. Tá vendo? Tô vendo aqui, tá? A tua tela tá aparecendo, mas tem aqui, deu. Deu tá certo? Tudo bem, deu certo. Tá. Deu certo. Então tá. Vou começar aqui. Então, a gente vai abordar hoje as áreas verdes públicas, né? O nosso foco vai ser nas praças e parques, né? Mas o tema também se aplica aos verdes complementares e unidades de conservação. Tá? Então, vou passando aqui e as minhas colegas também vão ir contribuindo. A Nayana também vai fazer uma parte da apresentação. E vamos começar então. Conceituação, né? As áreas verdes públicas são espaços urbanos predominantemente abertos, de livre acesso e públicos. Então, aqui a gente vai tratar especificamente do equipamento público comunitário de lazer. Praças. As praças são bens de uso comum do povo, né? Então, ele é um equipamento de valor específico em relação aos outros, né? Ele tem uma característica especial. Embora tendo mais objetivamente uma comunidade do seu entorno, são equipamentos urbanos, portanto, da cidade como um todo, tanto no sentido de uso, como principalmente no sentido de ordenação espacial. Já os parques são espaços maiores, com caráter regional e características próprias. Em Porto Alegre, adota-se um mínimo de área de 10 hectares. Os parques em Porto Alegre demandam uma estrutura administrativa própria.
O Atlas Urbano Europeu, em 2011, inclui como áreas verdes urbanas áreas verdes públicas usadas predominantemente para recreação, como jardins zoológicos, áreas naturais periféricas, florestas e demais áreas periféricas usadas com fins recreativos. É particularmente importante considerar nessa definição que as áreas verdes públicas tenham acesso público, acessíveis a todos, independente da posição econômica. Então, aqui a gente vai abordar as funcionalidades, então, desse espaço de praça e parque, né? Então, ele tem uma importância social, né? Possibilita o lazer, né? Com relação a esse aspecto, deve-se considerar a necessidade da hierarquização, tá? Além disso, ele tem uma funcionalidade ecológica, com provimento de melhorias no clima da cidade, na qualidade do ar, da água, do solo, resultando no bem-estar dos habitantes, devido à presença de vegetação, do solo não impermeabilizado e de uma fauna mais diversificada nessas áreas. A estética, diversificação da paisagem construída e embelezamento da cidade. Relacionado a esses aspectos, deve ser ressaltada a importância da vegetação. Psicológica, possibilidade de realização de exercícios, de lazer e de recreação, que funcionam como atividade anti-estresse e relaxamento, uma vez que as pessoas entram em contato com os elementos naturais dessas áreas. E educativa, possibilidade oferecida por tais espaços como ambiente para o desenvolvimento de atividades educacionais, extraclasse e de programas de educação ambiental. Então, aqui a gente vai falar dos benefícios das áreas verdes. Existe um estudo que a OMS elaborou a partir de vários diagnósticos de saúde, e eles fizeram esse estudo ainda antes da pandemia da Covid, né? Então, imaginamos que isso possa ainda ter uma repercussão ainda muito maior em relação à saúde, né, após esse evento pandêmico, né. Então, eles fizeram diversos exames na população e constataram vários benefícios de saúde em homens, mulheres, crianças, idosos, né, e aí constataram diversas questões, né. Então, além disso, para cidades, né, eles constataram também que as áreas verdes e a malha urbana produzem serviços ecossistêmicos, né, com a melhoria da qualidade do ar, a mitigação dos eventos climáticos extremos, a segurança hídrica, a redução de uma série de doenças cardíacas, pulmonares, psicológicas e relacionadas à poluição e à degradação ambiental. Então, diversos estudos indicam a relação entre áreas verdes e saúde humana, analisando evidências de melhorias. Aqui a gente melhorias na qualidade do ar, aumento de atividades físicas, saúde respiratória, resiliência a doenças, redução do estresse, maior coesão social, promovidos e estimulados por esses espaços. E aqui, então, a gente vai falar sobre a inclusão das áreas de lazer, né, nas ODS. Então, aqui a gente vai abordar o item 11, né, que se enquadra nas cidades e comunidades sustentáveis, que se aplica a tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E aí o 11.7, né, detalhando, ele vai dizer que até 2030 proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. E aqui a gente abordou daí de forma global vários outros itens que a gente entende que essas áreas de lazer vão também se integrar, né? Não de forma detalhada, como o 11, mas, de alguma forma, em algum aspecto, elas também vão abordar,
né? Então, o item 2, que seria o Fome Zero e agricultura sustentável, erradicação da fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. O item 3, que seria saúde e bem-estar, garantir o acesso à saúde de qualidade, promover o bem-estar para todos em todas as idades, no sentido de prevenção de saúde, né? Nesse estudo da OMS também se abordou a questão da saúde mental, né? Não só da saúde física, mas da saúde mental, a questão, inclusive, de tu ter próximo da tua casa, a possibilidade de visualização de espaços verdes, já te causa uma certa promoção de saúde, né, mental. Então, isso seria uma promoção de saúde e bem-estar. No item 5, a igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né, sendo um espaço para todas as pessoas, né, onde não se tem, é um espaço público, aberto, não se tem nenhuma diversidade ali que não possa acontecer, né. Item 10, redução das desigualdades, reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países. Item 13, ação contra a mudança global do clima, adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. O item 15, vida terrestre, proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos, travar a perda da biodiversidade. Esse item acho que está, né, bem explicado. O item 16, paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. Eu acho que o equipamento de lazer, ele deve buscar isso, né? Em qualquer situação, essa seria o ideal, né, desse equipamento público. Então, aqui a gente vai abordar o sistema de espaços verdes. Nayana, se tu quiser contribuir também junto. Pode ser. Bom dia, primeiro. Bom, assim, a gente queria trazer um pouco para a discussão essa questão, já entrando um pouco no espírito, assim, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, né, que o nosso plano, ele já teve essa preocupação em 1999, em relação à questão da qualidade de vida e do ambiente, né, tanto que por isso que foi colocada essa parte ambiental. Então, isso vem também lá da ECO 92, o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente, como uma parte integrante do processo de desenvolvimento, e não considerada isoladamente, né? Então, isso vai se relacionar também a essa questão do sistema global, né, dos espaços verdes, que inclui esse relacionamento entre várias partes, né, que compõem o ambiente urbano. Se quiser passar ali para mim. Bom, nesse sentido, então, a gente percebe que as áreas verdes públicas, elas se relacionam com vários outros aspectos, né, que integram o meio ambiente. A gente tem uma relação direta com alguns assuntos e, às vezes, um pouco não tão direta com outros, mas, de toda forma, por exemplo, o uso e a ocupação do solo acabam interferindo nessa forma de constituição do sistema de áreas verdes. Também a questão da gestão dos resíduos, né, do lixo tem uma relação com isso, a preservação da flora, da fauna, entre outros aspectos, e a gente vê que as áreas de lazer, os equipamentos públicos de lazer, que são as praças e parques, eles são parte desse todo, dessa inter-relação, né, e um aspecto que a gente queria levantar, assim, para todos refletirmos, é que quando esse relacionamento ele não acontece, ou acontece de uma maneira prejudicada, surgem diversos problemas, né? Porque na ideia de sistema, a gente sempre tem que lembrar que
significa um conjunto de elementos que cooperam entre si e atuam juntos de alguma forma. Então, esse é bem o foco, assim, da questão ambiental, né? A gente pensar nessa inter-relação entre os vários atores. E também, no sistema de áreas verdes, essa relação direta com esses outros aspectos que a gente até já vem estudando aqui nos eixos, nesse eixo, né? Os subtemas, todos eles têm uma inter-relação, né? Com os espaços verdes. Pode passar. Eu queria só colocar também uma questão que aqui não está abordada também, como a Nayana falou, né, do equilíbrio entre todos esses itens, e valorizando cada um e não se sobrepondo, né, para que tenha esse equilíbrio. Também há nas áreas verdes a questão do patrimônio histórico, né, que não se deve também ser esquecido. Então, nesse ambiente, muitas vezes se tem diversos condicionantes, né? Então, todos eles têm que ser valorizados, identificados, né? E, além disso, as tradições culturais, né? Todos os valores têm que ser identificados e integrados. Aqui a gente está, então, abordando quanto à área verde por habitante, né? Na Lei Orgânica Municipal, a gente tem, dentro do capítulo 7 da Política do Meio Ambiente, no artigo 240, o município deverá implantar e manter áreas verdes de preservação permanente, perseguindo proporção nunca inferior a 12 metros quadrados por habitante, em cada uma das regiões de gestão de planejamento previstas no PDD-UA. E aí, no título 6 da disposição final, o artigo 6º diz que o percentual mínimo de área verde, de 12 metros quadrados por habitante, em cada uma das regiões de gestão de planejamento previstas no PDD-UA, deverá ser atingido até o ano de 2005. E, além disso, a gente também fez uma pesquisa quanto à área verde por habitante, que foi um estudo elaborado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Isso foi abordado e divulgado num congresso dessa sociedade, que propôs um índice mínimo para áreas verdes públicas destinadas à recreação, o valor de 15 metros quadrados por habitante. Então, aqui a gente tem os instrumentos para criação e manutenção de áreas verdes públicas previstos no PDD-UA. Então, nas áreas vazias, nós temos a destinação pública obrigatória pela Lei de Parcelamento do Solo e predominância em áreas consolidadas, os planos, programas e projetos. Então, através de gravames e desapropriações. Para que a gente tenha a criação, então, de novas áreas de praça e a qualificação dessas áreas. Ali. Não, só queria complementar aqui em relação à lei do parcelamento do solo, que é uma lei federal. Ela, originalmente, ela previa como percentual de destinação 35%, né, para áreas públicas livres. E depois teve uma alteração que deixou a critério dos municípios, né, estabelecer esse percentual. Porém, a gente sempre lembra, assim, que o espírito dessa lei trouxe que esse percentual de áreas livres, ele é fundamental, inclusive, como uma medida de compensação pela densificação que está acontecendo. Então, na verdade, nós temos hoje no plano diretor os 20% que são para equipamento público comunitário. Ele tem um sentido também de fazer esse equilíbrio, né, entre o que está sendo construído e o espaço livre, que sempre deve acontecer, né? Então, por isso que é importante que a gente reflita também sobre a origem, né, dessa prerrogativa, assim, legal. Era isso que eu ia complementar. E nas próximas lâminas, vocês vão ver que essas duas formas que estão colocadas no plano diretor, o quanto a gente está conseguindo atender
da demanda de área verde, né? Então, só para que vocês tenham em mente essas duas questões aqui que estão sendo apresentadas e se elas são suficientes, né? Então, aqui a gente tem um mapa com os índices de metro quadrado de lazer por habitante, tá? Segundo as regiões de planejamento. Então, aqui nós temos um gráfico, né? Com a população, claro, com os dados do censo de 2010 ainda, né? E aqui são os índices. Então, como vocês podem ver, nenhum deles chega perto de 12, né? Então, ou mesmo de 15, né? Que é o preconizado pela SBAL. Então, a gente tem carência, né, de demanda de equipamento de lazer para praticamente toda a cidade, né? Então, aqui a gente pode, inclusive, colocar, né, que, claro, o índice não é a única ferramenta que a gente pode utilizar para definir uma carência de lazer, né? Até porque vocês podem ver aqui na RP7, a gente tem 1,91 de metro quadrado de lazer por habitante, que é bem baixo, né? E aqui, por exemplo, no bairro Partenon, nesse núcleo especificamente, a gente pode ver que ele está bem servido de áreas verdes, né? Então, são vários aspectos que a gente tem que considerar, né? Já na RP6, aqui que a gente tem um pouquinho acima, ainda assim, não dentro do padrão de 12, né? Mas a gente já mostra aqui um núcleo onde tem uma carência enorme, né? De área verde, de lazer. Então, aqui a gente já consegue demonstrar o quanto a cidade precisa ser melhor servida, né? E a gente não está conseguindo atender aqui a demanda. Na próxima lâmina aqui a gente tem o mapa com as áreas verdes da cidade, tá? Praças e parques urbanizados. E aqui a gente pode avaliar a distribuição, né? Então, o diagnóstico das áreas verdes públicas aqui, nós temos por ano, né? Não vou me estender muito aqui também, porque para dar tempo da gente fazer os debates, né? Parques urbanos, praças urbanizadas e unidades de conservação. Não sei se a Valéria quer falar um pouquinho sobre as unidades de conservação. Na verdade, é importante a gente, já está bem salientado desde o começo, reforçar de que universo nós estamos falando, né? O escopo desse trabalho é em relação às áreas verdes públicas de lazer, né? E como foi mostrado no começo, as áreas verdes públicas contêm as unidades de conservação e os verdes complementares, que é todo verde vinculado ao sistema viário, né? Mais ou menos já foi abordado pela Verônica na semana. E as unidades de conservação, que também existe todo existem estudos, existem, mas ele é tratado por uma equipe específica, né? E ao longo do tempo, com as diversas alterações, né, da administração pública, as coisas foram sendo tratadas por equipes diferentes devido à sua complexidade. Então, a gente não está tratando especificamente das unidades de conservação, apesar da gente sempre ter sido vinculado a elas em termos de dados, de contribuição com o planejamento e uma série de coisas. Mas nossos dados específicos, apesar de elas aparecerem também nas nossas imagens, né, que são parques públicos, a gente não está tratando dos dados das unidades de conservação, que são dados que existem, né? E que existe uma equipe que trata especificamente delas. Então, está claro que nossos dados são a respeito das áreas públicas de lazer. É disso que nós estamos tratando hoje. Isso, então, aqui nesse outro mapa, então, a gente aponta aqui as unidades de conservação também, assim como a gente já tinha abordado anteriormente,
o certo é esse olhar de integração, de articulação entre as demais características, né, e condicionantes que se encontram no espaço, né. Então, a unidade de conservação também é um fator importante, né, que deve ser avaliado dentro desse sistema de áreas verdes. Aqui, a Nayana quer dar uma explicada nesse mapa? Sim, eu acho que a ideia de trazer esse mapa em vermelho aqui são as vilas que temos o levantamento da regularização fundiária, né, que o DEMAB tem levantado ao longo dos anos, para a gente também mostrar que nós temos um grande desafio, né, que é em relação a essas áreas de ocupação, porque são as áreas onde a gente vê que tem a maior parte da carência em relação a praças e parques, tanto em relação à distância, né, dos lugares, quanto à previsão mesmo desse equipamento, ela é mais acentuada. Então, é um grande desafio, eu acho, para essa revisão do plano, como a gente vai pensar em trazer uma solução ou ir trabalhando para soluções em relação a isso, né? Porque são as comunidades carentes, as vilas e as ocupações irregulares são os locais que mais têm a necessidade de espaços abertos, de espaços verdes, de espaços comunitários de lazer públicos, né? São áreas onde as edificações são grudadas umas nas outras, as pessoas não têm um pátio, muitas vezes não tem nem onde estender uma roupa para secar. E a praça acaba sendo um equipamento assim extremamente importante para eles, até mesmo para as crianças brincarem. Sem dúvida que os outros equipamentos também são fundamentais, mas esse espaço verde, ele também tem esse papel de promover o equilíbrio de saúde, de até mesmo amenizar um pouco o calor no clima, né? Então é um grande desafio a gente tentar ver como é que a gente vai caminhar numa solução em relação a isso, né? Então, nós mostramos aqui justamente esse aspecto, assim, que eu acho que é uma das leituras necessárias, né, para essa etapa da revisão. Isso, eu queria só fazer faz uma Alessandra, que como a gente quis demonstrar no mapa, para não passar também tão branco, a gente está apontando aqui as unidades de conservação, né, que estão em amarelo. São o Morro do Osso, o Parque Saint-Hilaire, que aparece com um X, porque a maior parte da sua área deixou de ser administrada pelo município de Porto Alegre, né? O Morro São Pedro, que foi a última unidade, a mais nova, né? E o Lamy, que são as 4 unidades de conservação da nossa cidade. O Parque Saint-Hilaire, ele ainda tem uma parte da unidade, ainda tem um território que está sendo administrado, continua sendo administrado por Porto Alegre, mas só para fazer o registro, né, não passar. E para também as pessoas poderem observar a localização delas na cidade, onde é que elas estão, né, como os outros parques urbanos, né, estão aparecendo nessa lâmina. A distribuição deles na cidade, que isso também é um fator importante. Queria ressaltar esse dado. Isso, então, para terminar aqui essa lâmina, então essa é a abordagem, né, a necessidade de uma melhor distribuição de parques, né, porque como a gente vê aqui nesse mapa, existe essa necessidade na cidade, né, e aqui, em relação aos assentamentos informais, né, as ocupações e áreas regularizadas, o que acontece hoje, complementando o que a Nayana já havia falado, é que muitas vezes existe a ocupação de áreas de praça, né, e acaba que esses assentamentos, né, são regularizados em áreas de praça. Então, como não se tem um planejamento maior, né, para essas regiões, o que acontece?
ao longo dos anos, nós temos uma maior concentração de população, né, nessas regiões e diminuição das áreas de lazer, né? Então, quem mais precisa, né, dessas áreas, como a Nayana falou, quem tem menos pátio, né, o tamanho das casas é infinitamente menor, né, o tamanho das ruas, e as crianças brincam no meio da rua, né, são pessoas que acabam, uma comunidade que às vezes tem uma determinada praça ali, a praça acaba sendo ocupada, né, e aí muitas vezes se tem um núcleo que um quarteirão enorme, uma UEU inteira, ela não tem equipamento de lazer, né. Então, existe uma necessidade enorme de se ter um planejamento para todas essas áreas, né? No eixo 1 também estamos abordando essa necessidade, né? Então, temos que pensar em instrumentos fortes, né? E para garantir que essas populações e a cidade toda seja atendida, né? Acho que esse é o foco, né? O objetivo, que a cidade seja diversa e disponível para todos, né? Então, aqui a gente traz aqui um recorte aqui, que deve-se destacar que uma cidade sustentável deve contemplar um bom índice de área verde, inclusive uma distribuição homogênea pelos seus bairros. Neste sentido, de acordo com o Programa Cidades Sustentáveis, de 2012, a ampliação e distribuição adequada de áreas verdes criam espaços de lazer e atividades físicas próximas às residências, o que contribui tanto para proteger o meio ambiente, quanto para o convívio social, a educação e a prevenção de doenças. Esse aqui foi uma apresentação no 7º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável. Acho que é a última lâmina, né, Nayana? Isso. Então é isso. Bom, então antes de abrir, né, para as perguntas, eu quero agradecer a apresentação de vocês, muito obrigada, e fazer só algumas considerações aqui no âmbito, né, geral, assim, que a gente tem aí agora, né, nessa revisão do plano, que a gente está cruzando todos esses dados que muitas vezes a gente não tinha conseguido ainda fazer o cruzamento. A gente tem um hiato temporal aí no monitoramento da cidade do sistema que não se efetivou, que foi o SADUR, que o objetivo maior era ter todos esses dados espacializados, georreferenciados, para que a gente pudesse ter hoje, né, em vez de estar ainda construindo esse sistema, a gente já está aprimorando, né, quando na verdade a gente hoje está construindo um sistema de dados para que a gente possa avançar mais no planejamento, realmente, para que numa próxima revisão do plano diretor a gente consiga trazer aí o que a gente já conseguiu, né, avançar em relação ao sistema de áreas verdes, espaços abertos, toda essa interligação necessária à melhoria da qualidade do município, da qualidade como um todo, né, da qualidade de vida da população. Eu gostaria só, gurias, que vocês... eu fiquei com uma dúvida, tá? E vou pular aqui só para fazer um esclarecimento. Aquele percentual de área verde por habitante nas regiões do planejamento, né? Ele está contando as áreas urbanizadas, tipo, as áreas que são disponíveis. Só queria entender se ele pega o todo, né, de todos, porque a gente sabe que tem regiões que elas têm muitos verdes que são áreas de propriedade particular, enfim, que a gente, né, não Sim, como eu expliquei ali, a gente fez o cálculo de áreas de lazer, tá? Por quê? Esses cálculos, eles exigem muitos critérios, tá? Porque o que acontece? Se a gente fosse pegar o cálculo de áreas também não urbanizadas, teria que ser retirado todas as áreas que estão ocupadas, né? E como a gente não tem o dado de ocupação atualizado, né, então a gente não poderia fazer um cálculo fidedigno, né? Então, por isso que quando a gente relata, a gente diz índice de área verde de lazer, né? Então, ele representa as praças urbanizadas somente,
Tá certo. Eu vou, então, deixa eu só ver aqui a ordem, tá? Eu vou... Opa, desculpe. Eu vou abrir para as perguntas e vou passar a palavra primeiro para o Felisberto, depois para a Patrícia, para o Gilmar e para a Simone Zambuja, nessa ordem. Só vou pedir que vocês, né, sejam sucintos e objetivos no nosso tema, porque já são 11h30, né, para a gente poder dar tempo de desenvolver realmente o debate. Felisberto. Então, primeiro, bom dia. Parabenizar as meninas pela apresentação. É bem esclarecedora e isso faz parte de uma visão de quem circula pela cidade, tem claramente esse relato, né? Então, foi um trabalho técnico, porque sempre há essa polêmica, o achismo, né? Não é só o achismo, é a vivência que as comunidades têm, e ao longo de 35 ou mais 40 anos, nós temos discutido a cidade e temos visto a diminuição dos espaços, né? E mesmo as áreas ocupadas, em que há essa ocupação, e que muita gente diz a área imprópria, essas próprias comunidades mantêm a área ambiental, sabe? Cito o Jardim das Estrelas, né? A área do morro, a parte mais em cima, está sendo preservada até hoje. Estão há mais de 30 anos na área. Então, não dá para fazer essa leitura de que uma ocupação degrada. Não, pelo contrário, muitas vezes elas mantêm porque elas vivem ali correndo risco, né? E concordo que tem que qualificar o espaço, mas ali, para que a educação se faça também no local onde elas vivem. Não dá para dizer, vocês têm que sair daqui, mas vocês têm que ter consciência de que tem que preservar. Mas aí é excludente, não é inclusivo. Tu não inclui as pessoas. As pessoas podem estar no meio ambiente. Agora, por outro lado, o poder público permite devastação de parque já existente, que é o caso da Harmonia. Me desculpe tocar nesse assunto, mas é revoltante o que está acontecendo num parque. Harmonia. E pasme, eu desafio qualquer um ir lá no parque e ver com relação à reservinha. A forma que não há uma visão de uma precaução num plano de transição para chegar até a reservaria. Está havendo aterramento, sabe? Estão aterrando os terrenos para fazer a drenagem. Aí vai uma pergunta técnica para mim, que sou leigo. Como que se dá num gramado, mesmo que não tenha toda uma drenagem, como é que se dá a drenagem natural? Eu queria que me esclarecesse isso, que parece que tem que usar a técnica para drenar um terreno. Imagina, sabe? Eu queria entender isso, eu não entendo. E aí é a minha ignorância, viu? Não é a minha burrice, certo? Obrigado. Bom, Felisberto, obrigada pela contribuição. Tem questões assim, eu não vou entrar no mérito de novo do Parque Harmonia, porque isso já está judicializado, está na mídia, está sendo esclarecido, né? Hoje saiu uma nota do Ministério Público, né? Oh, meu Deus, esqueci. Annelise Steigleder, né? Doutora Annelise Steigleder, né? Que está tratando diretamente desse assunto. Bom, a questão de drenagem de área natural, né? Se dá através, geralmente, de terra gramada, que é quem absorve e leva a água para o subsolo, né? Então, assim, nós vamos focar no assunto que a gente veio tratar aqui, que é esse sistema de áreas verdes, né? Então, vou te agradecer pela tua fala e vou passar de pronto a palavra para a próxima inscrita. Sou eu, a Patrícia. Tá bom? Tá, eu queria perguntar, gurias, daquele mapa que vocês, aquele índice das áreas, que eu tenho duas questões para pontuar. Primeiro, eu fiquei encucada com aquele índice que tem para macrozona 8, porque a macrozona 8, de fato, ela é definida para não ter parcelamento solo, então não se induz à implantação de equipamentos, né?
porque ela tem esse tipo. Então, uma parte da população que vive ali, ela está naquele padrão rarefeito. Então, eles não deveriam entrar nesse índice, no meu entendimento, a não ser que tivesse uma política específica, né, de criar uma centralidade. A gente sempre cria esses espaços urbanos para áreas urbanas. Então, a gente teria que rever isso. Mas aí a gente pode, de repente, trabalhar bem como é que é calculado esse índice para tentar entender. Então, eu fico com essa dúvida, tá, em relação à macrozona 8. Até porque quando a gente vê ali na lei orgânica, ela inclui também as áreas de preservação e conservação. Então, eu entendo que as unidades de conservação deveriam contar aí, e elas contariam aí na macrozona 8, que é a função dela, né? A função da macrozona 8 é essa questão da área ser preservada como natural. E a outra questão que eu acho que fica uma reflexão para todos nós aqui, que a área com pior índice, pelo que eu percebi, é justamente as áreas de ocupação irregular, né, regularização fundiária. Então, eu acho que indicaria uma ação, uma priorização, né, de criação de áreas nesse território, né? Eu entendo que vai indicar necessidade de estruturação urbana geral e que também vai contemplar isso. Mas a gente, quando vai construindo a cidade, se a gente já coloca que tem essa priorização, eu acho que a gente consegue resolver o atendimento que, pelo que deu para ver, é justamente a população que mais precisa, né? Junto ali dos morros, né? Pelo que eu percebi. Não sei se estou equivocada. Patrícia, posso... exatamente, tu tem razão. Na verdade, o nosso recorte de abordagem de dados é em relação às áreas públicas de lazer, com equipamentos de lazer. Muitas também têm áreas de preservação junto, mas o enfoque é o atendimento do equipamento comunitário de lazer. Tá? Esse é o nosso objetivo. Cada área tem as suas características. Na verdade, o 4º distrito, por exemplo, que é uma área antiga da cidade, não é predominantemente ocupação irregular, e o índice de área verde, se a gente for pegar esse local da cidade, é baixíssimo, né? Também tem a sua peculiaridade ali de uso, né? E agora, com toda essa transformação que está posta, mas, na verdade, assim, ó, é um assunto muito instigante e tu pode produzir muitos índices, né? Curitiba tem muitos índices, São Paulo, são estudos que tu faz, detalha, né? Para poder chegar a conclusões de como fazer essa abordagem, né? Como é que a gente vai tratar isso no plano diretor? A gente tem que providenciar muito mais dados e muito mais índices, né? E muito mais são olhares diferentes para cada lugar. A região 8 não é para ser estimulada, mas, no entanto, ela está crescendo muito, né? Está sendo bastante urbanizada. Mas é uma parte dela, outra parte não, né? São muitas discussões importantes que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente traz os dados que se tem do trabalho que se desenvolveu, mas existem muitos outros dados e muitas outras abordagens que a gente seria importante fazer, né, para essa análise do plano diretor. Tem razão, Nick. O importante é a gente ter, enfim, lançar esses dados. Tem o pessoal aqui a Tânia, que trabalha na CGMU, a Glaucia está junto com ela ali agora, né? A gente poderia lançar esses dados e pensar quais ações estratégicas, né? Para já poder deixar registrado, para ter uma meta, né? A partir dessas informações, que eu acho que, pelo que eu entendi, são valiosas para nós. Exato, e cada partezinha da cidade vai ter a sua peculiaridade, principalmente por uma coisa que a gente pouco também fala, que é o relevo da nossa cidade. Isso também faz diferença em toda essa análise que está se fazendo, né? Só para dizer que é muito complicado esse assunto, mas é muito importante a gente colocar esses dados para poder olhar para tudo. Obrigada. Muito bom.
Obrigada, Cris. Gilmar? Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos lá, já são 20 para meio-dia, então nós temos pouco tempo aí para fazer o debate maior, né? Mas só uma contribuição. Quem vos fala é um trilheiro de morros de Porto Alegre, né? Então, quando a gente fala essa questão da invasão, a gente fala da questão do cuidado, né, da área verde de Porto Alegre, e aquele mapa que as meninas fizeram deixa bem claro, Porto Alegre cresceu desordenadamente demais, né? As nossas áreas verdes foram ocupadas assim de maneira absurda e nós agora estamos tentando, veja bem, com um atraso bem considerável, no mínimo recuperar alguma coisa. E aí, infelizmente, tá, Daniela, eu tenho que fazer coro com o Felisberto, né? E para mim é uma coisa que fica meio paradoxo para mim, né? Nós estamos aqui trabalhando questão de ilhas verdes, contra as ilhas de calor, o espaço público, a parte pública, o acesso à população, e a gente viu o que aconteceu lá no Parque Sirotsky. O Ministério Público já deu ok, vai acontecer, a Câmara vai tentar fazer alguma coisa, eu sei, mas vai andar. Mas o que é que nos cabe a 20 e poucas pessoas aqui definir alguma coisa para Porto Alegre para a próxima geração? Eu penso assim, toda vez que a gente estuda a questão da área verde de qualquer cidade, quanto tempo leva para essa nova área verde se consolidar e ser um bolsão de carbono de novo, de absorção de carbono, né? Toda vez que se fala em compensação ambiental em empreendimento em Porto Alegre, por exemplo, o empreendimento tem que plantar 1.200 árvores em algum lugar. Quem é que faz esse acompanhamento depois? Porque eu vejo os mapas nos mostram que as meninas, e tenho certeza que outros mapas nós vamos ter acesso, que Porto Alegre está diminuindo essas áreas, e nos restam são os morros. Então, assim, gente, nós temos que ter uma atenção muito grande, sim, com os morros. Mas eu penso que, antes de qualquer coisa, gente, é a educação ambiental. Desde cedo nas escolas municipais, convênio com as escolas estaduais, porque senão, gente, a próxima geração que vai nos suceder vai estar discutindo praticamente a mesma coisa. É isso, obrigado. Gilmar, antes de passar a palavra para o próximo, eu quero te colocar que assim, é importante assim, essa discussão. Eu só não vou entrar no mérito específico desse caso, porque eu acho que vai desviar totalmente, no caso do Pacto da Harmonia, tá? Porque já tomou parte da nossa reunião uma situação que a gente não tinha nem conhecimento do que estava acontecendo, e hoje a gente vai focar realmente no debate do plano. Mas assim, o que acontece? Todos esses sistemas de áreas verdes, espaços abertos, né, que foi pensado, realmente, até respondendo já uma pergunta que o Felisberto colocou no chat, quais os problemas que podem acarretar? Se o sistema não funciona encadeado, ele sobrecarrega na questão da drenagem, pode causar inundação em algum ponto que já poderia ter sido evitado em função de estar tudo encadeado, de ter áreas verdes, sistemas de drenagem, absorção através de parques e praças, né? Assim, e concordo também com essa coisa, a gente reduziu muito o nosso potencial de espaço público, né, de área verde pública, de espaço urbanizado, de área de lazer, e o nosso papel agora também é pensar isso, é avaliar isso e a partir desses dados buscar, né, uma reversão, né, para tornar a cidade mais qualificada ambientalmente, né, tentar fazer esse resgate, esse correção de rota, né? E é para isso que a gente está fazendo também todos esses debates. Eu vou passar a palavra agora para a Simone. Bom dia, pessoal, aí para todas as pessoas presentes. Parabéns à equipe da Ismamus, que fez a explanação. Muito interessante os dados e tudo que vocês colocaram, né? E, gente, eu teria, assim, algumas colocações em relação aos parques. A gente sabe que existe uma certa homogeneização das espécies vegetais que estão presentes nos parques de Porto Alegre. Alguns deles, não todos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Parque da Redenção, nós temos espécies que, inclusive, são representativas dos 5 continentes que a gente tem no planeta. Toda a concepção do Parque da Redenção, ela tem uma visão planetária. Né? Se nós formos, por exemplo, no Recanto Oriental, nós vamos encontrar espécies que estão ligadas
a memória do ambiente asiático, né? Onde os bambus estão mais presentes. Então, eu acho que, em primeiro lugar, talvez a questão da história e concepção de cada parque, eu me pergunto, né? Quem é que sabe no Parque da Redenção, quando passa por ele, que todo o projeto do Parque da Redenção ele tem como uma idealização do ponto de vista planetário, representando todos os continentes do planeta, né? O arquiteto, ele pensou nisso quando ele fez o Parque da Redenção. E cada recanto lá tá linkado com algum continente. Então, o que eu fico pensando assim é por que isso não está retratado na forma de placas indicativas, a história e a concepção dos parques? Porque isso eu acho que é uma forma de valorizar, né? Cria um valor agregado em termos de patrimônio cultural e ambiental para o próprio parque, né? Então, acho que seria uma estratégia interessante, quem sabe, para se pensar, né? Porque em outros lugares, em outras cidades, isso acontece. Depois, em relação à questão, nós temos diferentes artigos e livros que tratam da fauna dos parques de Porto Alegre, né? Então, se a gente diversifica o número de árvores nativas que estão em cada parque, e vocês têm o trabalho de uma funcionária que era da Ismamus, que é a Maria do Carmo Sanchotene, que é um trabalho valiosíssimo, que trata das espécies arbóreas que atraem fauna, né, as diferentes espécies arbóreas nativas que atraem fauna em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho, eu acho que ele teria uma série, quem sabe, de sugestões interessantes para a diversificação da flora dentro dos parques e atrair mais fauna, ou resgatar a fauna que foi perdida, né? E aí também entra essa questão do que foi uma sugestão que foi dada, inclusive, nessa questão do Parque Harmonia, é exatamente trazer de árvores nativas que estejam linkadas diretamente à fauna que existia antigamente no Harmonia, né? Então, é uma das formas, né, da gente resgatar essa questão nos parques. E, falando nisso também, gente, a questão assim que a gente falou de incentivos às áreas verdes, né? Quando a gente pensa em áreas privadas, eu me lembro bem assim que na conferência consultiva, nós falamos de incentivos para que, por exemplo, onde houvessem prédios novos, e se tem uma área natural significativa e interessante para a cidade, que não só o ICMS pudesse ser utilizado, né, como incentivo, ICMS ecológico, incentivo de permanência de áreas naturais, mas também a diminuição do IPTU, quem sabe, né? E outras tantas formas que a gente possa trazer, né, para essa questão de incentivos, a que essas áreas naturais que sobraram na cidade, elas possam resistir, né, do ponto de vista da qualidade ambiental da nossa cidade. E eu pensei também, se a gente pensar no meio rural, nós temos a RPPN, né, que é a Reserva de Patrimônio, Reserva Particular de Patrimônio Natural. A RPPN, ela está mais no meio rural e ela diminui o imposto rural, ele é diminuído quando uma propriedade rural faz uma RPPN. Quem sabe se a gente pudesse se utilizar dessa lógica também do ponto de vista urbano, né? Que o IPTU, quem sabe, possa ser diminuído, essa pessoa ela vai, vamos dizer assim, colocar em cartório essa área natural. Geralmente a RPPN ela dificilmente ela é modificada, nem a família pode modificar. Não quer dizer que Porto Alegre tenha que ser exatamente assim, o ideal era que fosse assim, né? Mas para as gerações futuras é mais interessante que isso não mude mais, né? Mas e para nós mesmos, né? Enquanto seres que estão aqui agora, mas pensando em termos intergeracionais. Então seria uma outra sugestão, né? Em relação a unidades de conservação, que foi tocado esse assunto, no Coman, nós fizemos, de 2019 a 2021, a Agapan estava presente no Coman, né, no Grupo Técnico de Áreas Naturais, e nós fizemos uma série de demandas, né, para o diretor que trata das unidades de conservação. E que, assim, até o final da gestão,
a gente não teve informações maiores e tal, mas eu vou colocar aqui, que era muito em relação à estrutura e o contingente de funcionários para as diferentes atividades das unidades de conservação, né, que eu acho que é urgente para a cidade que hajam mais funcionários, né, tinham funcionários de carreira, tanto jardineiros, né, como outros tantos, assim, que faziam uma série de atividades também, o pessoal que faz a monitoria do parque e tudo mais, né, os centros de educação ambiental que poderiam ter em cada parque e que precisam de uma renovação em termos de arquitetura e de tudo mais, né? Então, traria essa questão. E depois, gente, eu teria, assim, uma outra questão que é em relação às APPs, né? Que eu não sei, até eu gostaria de saber se elas estão linkadas também aos metros quadrados por habitante, né, no meio urbano, gostaria de saber, que as áreas de preservação permanente, segundo o Código Florestal, elas estão ligadas a qualquer curso d'água natural perene intermitente, né, no meio urbano. E tem coisas que a gente tem observado na cidade, assim, que nos deixam bastante tristes. Por exemplo, ali onde existe o Pontal do Estaleiro, o antigo Pontal, onde estava o antigo estaleiro, que hoje é o Pontal, né? Praticamente toda a área de mata ciliar ela foi suprimida, tá? Então nós colocamos isso no Coman, né? Nós fizemos essa denúncia e infelizmente, né, não houve assim uma ação maior em termos da mudança do projeto, né? E a gente fica pensando, tem outras áreas do Parque Marinha também, que a mata ciliar foi suprimida. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para as áreas de preservação permanente, porque, em primeiro lugar, que a Porto Alegre tem um plano de mudanças climáticas. Não é possível pensar mudança climática sem o respeito às APPs. Né? Se a gente for ver ali no Guaíba, por exemplo, de 100 a 200 metros, ou 600 metros, dependendo da área do Guaíba, 500 metros, teria que ter de preservação de área permanente. Né? Inclusive, tem uma lei federal que ela se sobrepõe, inclusive, a essa lei, que coloca que qualquer corpo hídrico deveria ter em torno de 500 metros. Então, gente, o que eu me pergunto, assim, até em termos de futuro, né? A observância e o respeito a essas leis, eu acho que é essencial para a gestão da cidade. E acho que, eu não sei se isso está dentro do plano diretor, mas eu peguei isso do trabalho de consultoria que foi feito para a cidade, né? Que foi contratado pela prefeitura, pela Ismamus. A outra questão que também a consultoria coloca é que o zoneamento ecológico econômico, o estadual, ele está pronto. Não é a consultoria que está colocando isso, mas eu sei que ele está pronto, ele está finalizado, ele só não está popularizado. E no trabalho da consultoria, eles colocam assim, não há qualquer zoneamento estadual em vigor que inclua o município de Porto Alegre. Ou seja, porque não há um zoneamento estadual em vigor, porque ele não foi publicado. Então, eu gostaria de saber se vocês sabem se o zoneamento estadual inclui o município de Porto Alegre ou não. Né? Que eu acho que isso é uma coisa bastante importante para a gestão da nossa cidade, né? E até a própria consultoria coloca que é provável que, no futuro, algum zoneamento dessa natureza venha a ser aprovado, se pensando a importância do Lago Guaíba para o meio ambiente da região. E aí, já falando no Lago Guaíba, eu colocaria para vocês também essa questão que o Estatuto da Cidade ele coloca o plano de recursos hídricos como um instrumento da política, né, de gestão urbana. Então, assim, se vocês puderem falar alguma coisa dessa interação entre plano da bacia hidrográfica, inclusive sobre as ilhas do Delta do Jacuí, né, de como que está essa interação do plano da bacia hidrográfica do Lago Guaíba com as áreas verdes da cidade, né, porque as ilhas também fazem parte dessas áreas verdes, né. E aí, gente, eu acho que no Estatuto da Cidade, né, que o Estatuto da Cidade, no artigo 1º do PDD-UA, ele está alinhado com esse estatuto,
Também tem questões relativas a meio ambiente, desenvolvimento urbano, rural, desenvolvimento rural e sustentável, paisagem, patrimônio cultural e turismo. Esse item aqui, que está presente na caracterização do território, né, pensando os territórios da cidade como múltiplos, né, do ponto de vista cultural, ambiental, econômico, social, me chamou a atenção porque eu não tinha visto ainda esse conceito paisagem, né, e ele está na caracterização do território no Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores brasileiro, né. E então eu gostaria, assim, o que está sendo trabalhado em termos de cultura paisagística também, quem sabe futuramente numa próxima reunião, mas gostaria de saber o que está sendo pensado, né? Já que é paisagem e patrimônio cultural, e tudo isso linkado, né? Meio ambiente, desenvolvimento rural sustentável. E, gente, acho essa coisa das áreas mais frágeis socialmente, elas devem realmente ser priorizadas em relação aos metros quadrados por habitante de área verde. Acho que é extremamente importante o que a Patrícia colocou, outras pessoas, a Nayana, a Alessandra colocaram, né? É importantíssimo mesmo, né? Porque todo mundo merece ter área verde perto da sua casa, né? Da sua residência, do seu bairro. Além de outras coisas, né? Teria toda uma questão de discussão o quanto a gentrificação da cidade está relacionada às áreas de risco, a diminuição das áreas verdes, e também a questão da forma como a cidade está sendo, vamos dizer assim, a questão dos licenciamentos, né? Como é que eles estão ocorrendo, de toda uma análise disso tudo. Mas daí, por último, eu teria só uma colocação que eu acho que toda alteração de qualquer parque, de qualquer área verde da cidade, ela tem que passar por processos amplos de participação da sociedade. Eu vou colocar um exemplo, tá, gente? O Parque Harmonia, ele não passou pelo Coman, tá? E eu acho que qualquer alteração de parque tem que passar, no mínimo, pelo Comitê Municipal de Meio Ambiente. Ele passou pelo CMDOA, ele passou pela Câmara de Vereadores, mas ele não passou pelo, talvez, o comitê mais importante da cidade, que é o Comitê Municipal de Meio Ambiente. Então, assim, eu acho que é importante, sabe, ampliar a participação popular e da sociedade, porque os parques são patrimônios públicos e tanto ambientais quanto culturais, né? Vocês mesmos, todo mundo que colocou, né? Então, assim, eu acho que isso tem que constar no plano diretor, sabe, gente? No novo plano diretor. Que não se pode alterar um parque sem que haja um amplo processo de discussão. E isso, inclusive, está aqui no trabalho da consultoria. Tá? Se vocês olharem, depois eu posso citar até a página numa reunião futura. Mas eu acho que é importantíssimo, sabe? Que haja ampla participação popular nesses processos. Então, é isso que eu gostaria de colocar, né? Assim, e agradecer mais uma vez as funcionárias, né? A Valéria, a Alessandra, a Daniela, a Patrícia, por essa explanação toda e torcer aí para que a gente consiga trazer coisas, né, sugestões boas aí para a cidade, para a nossa cidade. Obrigada, Simone. Tu sempre traz, né, bastante informação, assim, é muito bom e contribui muito nas discussões. Tem algumas informações que realmente a gente não sabia, né, dessas dos planos estaduais, enfim, como a Patrícia colocou no chat ali, a gente precisa participar disso, né, tem que estar, o planejamento da cidade tem que estar ciente, tem que estar aí, a gente não tem informação. Só para te responder o que tu colocaste, né, da consultoria, bom, é o subsídio, né, para revisão desse plano, então aí é material que a gente está usando sim, né, para o nosso trabalho de revisão do plano. O guia, né, de revisão e elaboração de planos diretores é o guia que está guiando todo o nosso processo de revisão, né, que é o que a gente sempre, então, temos aí, né, já trabalhando em cima dessas questões também. Eu vou deixar para a Patrícia fazer algum comentário, se ela tem ou não, que eu vi que não, interferir. Não, essa questão dos estudos
ouvi dizer que está pronto, quer dizer, não estou criticando a fala, mas a gente não, enfim, eu sou diretora de planejamento, nós estamos aqui com a diretoria de planejamento, temos aqui integrantes da parte ambiental também, das áreas verdes, e a gente não tem, assim, pelo menos nos últimos, desde que eu entrei, a gente não teve acesso a esses estudos. Então, o de bacia, sim, o de bacia a gente teve contato, tivemos uma troca ali com o pessoal da Metroplan, FEPAM, enfim, mas o zoneamento econômico ecológico, esse nós não tivemos contato com eles. Então, se ele tem algum estudo, ele ainda precisa passar por uma rodada por nós, e inclusive nós, em termos de conselhos, vamos dizer também, né? Porque a cidade tem que tomar conhecimento antes de se consolidar qualquer coisa. Não é nós fazendo aqui, nós no município tendo que, vamos dizer, fazendo as participações, e aí os outros órgãos, as outras instâncias não fazem, não, isso não existe. Me desculpa. Bom, obrigada, Patrícia. Só para responder, tá bem? Oi. Só para responder bem rapidinho, é que houve um evento sobre o bioma Pampa feito por funcionários da FEPAM. E os próprios funcionários da FEPAM é que colocaram que o zoneamento ecológico e econômico ele já está finalizado. Né? Então, assim, não estou fazendo, é só para você saber. Mas nós não fomos consultados, né? Enfim, vou passar a palavra para o Guilherme aqui, que era o último inscrito na... Obrigado, Daniela. Primeiramente, agradecer a Alessandra, a Nayana, Valéria, Glaucia, né, pela apresentação. Aí eu acho que também essa aproximação delas com a diretoria, até na questão do monitoramento, talvez traga mais frutos. A gente já vinha discutindo em algumas outras discussões, né, de reuniões anteriores à pandemia, sobre as questões do que são esses espaços verdes, as praças, ter essas características que muitas vezes a gente faz uma mistura muito grande que também traz essas informações, né? Em algum momento se diz que a gente tem uma porcentagem de áreas verdes maior do que o previsto na lei orgânica, e agora é apresentado que, na verdade, praças urbanizadas a gente tem um número muito menor do que aquilo que devesse existir, que na verdade são coisas diferentes, né? A gente tem áreas verdes, a gente tem que conceituar o que são as áreas verdes que estariam dentro desse conceito. Acho que foi apresentado pela Alessandra, ele trouxe uma coisa nova, que isso não está, pelo menos, claro para nós no plano diretor, ou que deva ser isso, que acho que é importante a gente identificar isso, e ao mesmo tempo também se discute que existem espaços que poderiam também ser considerados espaços de lazer, que são públicos, né? Por exemplo, as escolas são espaços também que poderiam estar dentro dessa linha de espaços de lazer, no momento que elas estivessem abertas à população em horários diferentes, estariam ali também, assim como outros equipamentos que a gente sabe que existem aí, que não têm o acesso público, está aberto 24 horas por dia, mas também poderiam ingressar nessa mesma linha. E também eu acho que a questão de a gente trabalhar com índice, a gente pode trabalhar com N informações, né, e também acho que a visão da região de planejamento para trazer essas informações, assim como a Patrícia colocou, né, a região 8 ficou com um índice muito baixo, talvez a gente tenha que categorizar um pouco melhor, reduzir a escala, né, trabalhar mais com a escala de proximidades, porque, na verdade, o exemplo do quarto distrito, que a Valéria trouxe, é muito isso. Lá perto do bairro Farrapos, a gente tem, né, várias pequenas praças atendendo a população, né? Temos um parque enorme, Parque Mascarenhas de Moraes, que para um determinado território ele talvez atenda, né, em porcentagem, só que aí quando a gente vai mais para a área do Floresta, São Geraldo, ali São Geraldo, uma parte tem ali algumas praças, mas do outro lado, né, entre Farrapos e Voluntários, é uma área bem carente de espaço público, né, de lazer, de praças, inclusive, e a questão da área verde em si, né, acho que os corredores, a gente também poderia dizer assim, olha, nós temos espaços públicos, se ele poderiam, se inclusive os passeios, né, a orla de riachos estivessem urbanizadas, entrariam também como áreas, né,
dentro desse território. Então, seria mais uma provocação aí da gente trabalhar, né, esses conceitos e poder identificar realmente aquilo que a gente tem, o que a gente vai considerar, o que a gente pode considerar também para ampliar, né, os estudos de metragem quadrada por área verde por habitante, existem vários estudos, né, a gente poderia trazer aqui outros estudos que eu também já fiz de cidades europeias, que também apontam, na verdade, como a melhor prática, mais até, inclusive, do que os 15 metros quadrados por habitante, mas aí também tem que estar bem descrito as questões de proximidade, né? Eu acho que a proximidade também tem um vínculo com essa metragem quadrada, aquilo que realmente vai ser contabilizado como área aberta de lazer, né? Porque muitas vezes as unidades de conservação, algumas não são para... Boa parte da unidade de conservação não é para isso, ela está lá restrita, ela não tem esse caráter de lazer, tem caráter lá de, talvez, para o ambiente ela é importante, mas agora, para entrar no quesito área de lazer, né, que traga todos os benefícios que a Alessandra apresentou, que são importantíssimos, né, inclusive, incluiria que o próprio caminho que a gente faz, muitas vezes, não é a praça, mas talvez o passeio ali com todos os elementos que existem, traz também esses benefícios que foram apontados, que a praça também traz, né, a esse espaço de lazer. Mas seria mais nessa linha, assim, mas adorei, acho que tudo que ali inicialmente que a Alessandra apresentou, dos conceitos, dos benefícios que traz, isso tem que estar muito vinculado às estratégias que nós temos, então a gente está discutindo as estratégias, isso tem que estar lá pontuado, por que isso é importante para a cidade, e aí a gente entender que a estratégia, na verdade, deveria almejar essas porcentagens maiores de espaços públicos no território, né, nessas diversas regiões, que eu acho que com o monitoramento a gente pode ir trabalhando isso. Então, se falou bastante aí também na questão do monitoramento, que eu acho que é importantíssimo a gente poder identificar, justamente, eu acho que foi pontuado aí, não sei se foi no chat, que a gente teria reduzindo as nossas áreas verdes, né, isso é importante a gente ter esse diagnóstico de como é que era há um tempo atrás, como é que é agora, inclusive, a gente vê pelo histórico da própria secretaria, né, eu acho que o Alex falou uma vez na apresentação dele, recente, que a gente deu um salto muito grande, né, de responsabilidade por espaços dentro da cidade, que antes eram poucos parques, a gente ampliou o número de parques, ampliou o número de praças, isso tem uma responsabilidade maior para o município, e isso é importante a gente ter esse histórico e ainda também fazer esse monitoramento para verificar se, bom, isso é o que traz o benefício para a saúde, que é o que traz benefício para os territórios, né, com relação à parte urbanística e de saúde, e a gente poder também almejar, ter esse monitoramento para a gente também garantir a preservação das áreas, né, que são de preservação dos próprios morros, mas seria mais ou menos uma coisa mais geral, mas novamente parabéns pelo trabalho de vocês. Gurias, não sei se vocês querem comentar alguma coisa mais. Não? Pessoal, bom, meio-dia. Eu só vou complementar, Dani, que a gente falou muito do índice, né, do metro quadrado, e que muitas vezes também não reflete a realidade do local. Às vezes tem a área ali, mas não tem o equipamento, né? Que a gente tem várias praças com poucos equipamentos, que não atendem à suficiência, né, de equipamentos, de lazer, de esporte, de recreação, de contemplação, e que é mais um aspecto, né? Seria um aspecto mais detalhado, um pormenor, que a gente nem abordou, né? A gente nem entrou nesse detalhe pormenor na apresentação. Então, é mais isso, quando se olha, assim, no geral, tem muita área verde, mas aí tu vai ver a área verde que tem, ela está totalmente, uma área de preservação, ou às vezes tem só uns bancos, às vezes tem só um play, aí aquela comunidade, ela tem um play, mas ela não tem uma quadra esportiva, né? Então, é mais um pormenor, uma análise mais detalhada, né? Que a gente nem entrou nesse detalhe na apresentação. Só isso que eu queria pontuar. Agora fiquei em dúvida, Gláucia. O índice quê? da área urbanizada não é considerando, né? Então, se ele tem os equipamentos ou não, né? Considerando, ela é considerada urbanizada a partir do momento que ela tem alguma urbanização, né?
se ela tem um passeio, se ela tem um banco, se ela tem, a gente já considera, foi um critério adotado, né, já faz bastante tempo, até para a manutenção da praça. A partir do momento que ela tem alguma urbanização, ela precisa de manutenção, né? Mas eu quis dizer no sentido de que, às vezes, uma análise só por cima, assim, não te dá o detalhamento maior para tu ver o atendimento da população, né? Enfim, com os equipamentos, que às vezes tem o índice urbanizado, mas não tem o equipamento, né? Nem todas as praças têm todos os equipamentos. Algumas têm só play, outras têm só quadra esportiva, enfim, né? Não sei se eu me fiz entender agora. Às vezes ela é uma bacia de amortecimento, ela nem pode ser tão ocupada, né? Justamente porque tem essa função também. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Felisberto, eu pedir que o Felisberto seja breve, porque a gente já está passando 11 minutos do nosso horário. Tá? Não, obrigado. Vem cá. Às vezes tem só o local, né? Como é o caso do Porto dos Casais, lá na Ponta Grossa. A área está lá e até hoje não foi feita a praça, né? Então, é necessário ter esse levantamento, esse diagnóstico, para se fazer um planejamento e ver quanto é que isso custa e como fazê-las, né? Então, eu acho importante esse estudo e esse levantamento, né, para que a gente possa fazer um trabalho, porque a comunidade é numa periferia, sabe? No loteamento, as pessoas compraram todo aquele e cederam a área para fazer a praça. Então, também falta uma política de implementar esses espaços. Obrigado, era isso. Obrigada, Felisberto, mas é bem isso mesmo. É atrás, né, disso que a gente está correndo agora e buscando para equalizar aí o nosso trabalho e procurar fazer uma gestão mais assertiva, né, da nossa cidade. Gente, 12h12, tá? Já está adiantada a nossa hora aqui. Eu quero agradecer muito pelos colegas da apresentação, né? Da Alessandra, a Nayana, a Gláucia, a Valéria, por estarem disponíveis para a nossa conversa. Também agradeço a todos que participaram da reunião de hoje, né? E das contribuições que vieram, né? De todas as colegas, perguntas, questionamentos, enfim, contribuições. Quero lembrar que a semana que vem a gente não tem reunião, tá? Vai estar a próxima prevista para o dia 21 e pedir que todos se inscrevam para o seminário no dia 22, né? Porque daí a gente vai ter aí um balanço geral das nossas reuniões, vai ter uma apresentação do que a gente trabalhou até agora, a consultoria vai estar presente apresentando o seu trabalho, vai estar disponível para debate, para conversa, né? E nós contamos aí com participação do máximo possível da população, tá? Muito obrigada, então, um bom final de semana, né? Vamos encerrar nossa pauta de hoje. Obrigado, igualmente. Bom fim de semana a todos e todas. Obrigada, boa tarde. Tchau, Bom fim de semana. Tchau. Tiago, tá me ouvindo? Tá.